Quais foram as pessoas, ou quais foram os influenciadores digitais que você mais assistiu e, consequentemente, recebeu influência nesse tempo de confinamento, onde os acessos às redes sociais se multiplicaram em números quase que inimagináveis? Antes que você diga, não, pastor, ninguém me influenciou, eu tenho personalidade. Saiba, você, nós somos influenciados naquilo que vestimos, quer com bom gosto ou mau gosto. Somos influenciados no que comemos, naquilo que escutamos, no que apreciamos, na maneira como nós interpretamos notícias, porque hoje elas não são simplesmente comunicadas, elas são transmitidas com um viés. Tudo isso exerce uma influência sobre as nossas vidas. Um artigo da Forbes, assinado por Michael Smith, diz que neste ano de 2020, o marketing através dos influenciadores digitais atingirão as cifras de 25 bilhões de dólares. O marketing, a indústria do consumo sabe que aqueles que estão nas mídias sociais, alguns deles na casa dos 20 milhões de seguidores no Instagram, eles têm a capacidade de influenciar as pessoas a tal ponto que essas marcas, elas investem um dinheiro enorme sobre esses homens. Alguns influenciadores digitais chegam a ganhar R$500 mil por mês. E por mais que você tenha estudado, se esforçado e se esmerado para ganhar o seu salário hoje, eu acredito que nós não temos ninguém aqui que chegue a lucrar de modo mensal 500 mil. Enfim, a influência ela não é nociva por si só. Afinal de contas, nós somos criados com essa capacidade e para este objetivo. O grande problema desta geração é que o centro e o cerne desta influência que os homens exercem sobre os outros, principalmente através das mídias, é o estômago. Como bem disse o apóstolo Paulo, o Deus deles é o ventre. Tudo gira em torno do materialismo, onde as pessoas são motivadas a ver, a comprar, a gastar e a viver pelo agora, pelo que se tem. Quando nós, então, refletimos sobre isso, nós devemos nos perguntar, mas se fomos criados com a capacidade de influenciar e com este objetivo, como cristãos, devemos nos perguntar, como? Como devemos, então, influenciar outros e ter esta intencionalidade? Nós olhamos para a palavra de Deus e descobrimos que fomos criados para fazê-lo através de relacionamentos intencionais e redentores, para que tenhamos sim relacionamentos com a intenção de trazer a redenção. Nossa expectativa é que, após refletirmos nessa mensagem, todos nós possamos compreender e ouvirmos a voz do Senhor sobre qual influência nós devemos exercer sobre as pessoas e como, através dessa influência, nós iremos ser instrumentos da obra de redenção que Deus realiza nessa terra. Para analisarmos isso e refletirmos nisso, eu os convido a abrirem as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 20. Nós vamos ler do 17 ao 24, para lermos toda a perícope, mas não trabalharemos todos esses versos. Diz a palavra do Senhor. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis, como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar
coisa alguma proveitosa, e divula ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E eu sei que, depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor, e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes, vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Vamos juntos? Mais bem-aventurado é dar que receber. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar uma vez mais. Senhor, nós te bendizemos por este culto que é oferecido ao Senhor, por cada um dos teus filhos que vieram te adorar, e que nesta hora leram a tua palavra na expectativa de ouvirem a tua voz. Espírito Santo de Deus, revela-nos a beleza, a profundidade da tua palavra, e de um modo específico, Senhor, revela-nos como devemos influenciar as pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor, de modo intencional, que os leve ao caminho da redenção. Nós oramos com ações de graças, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Estamos diante do livro de Atos dos Apóstolos, como é chamado por muitos comentaristas, a exemplo de John Stott, Atos do Espírito Santo. Neste livro, Lucas, como um excelente historiador, ele mostra de um modo claro, desde o primeiro capítulo, como homens improváveis, que jamais, nos padrões de beleza e performance dos nossos dias, seriam escolhidos para serem influenciadores digitais das maiores marcas que vendem neste mundo. Foram sim, estes homens improváveis, que aquele que era Deus, se fez carne, o verbo encarnado, ele soberanamente decide escolher e chamar estes homens para si. Ele prega às multidões, ele opera milagres diante dessas multidões, às vezes de 20.000 pessoas, mas é a estes poucos homens, ou sobre estes poucos homens, que ele decide exercer a sua influência. Um destes, ele mesmo admoesta dos 12, um destes era traidor e era o diabo. Quando este homem então trai o Senhor e tira a sua própria vida, no início do livro de Atos, nós encontramos esses discípulos se reunindo para saber quem seria o substituto.
substituto então é Matias. Contudo, é o único momento em que ele é mencionado em toda a Escritura. Soberanamente, quando nós estamos no livro de Atos, nós encontramos um homem que era o maior perseguidor de toda a igreja. E lá no capítulo de número 9, quando este homem estava ali na estrada de Damasco, no intuito de prender, açoitar e maltratar estes cristãos, o Senhor se revela e Saulo tem um encontro, uma conversão extraordinária ao Senhor. A partir deste momento ele se torna o apóstolo para os gentios. Deus o chama. E o livro de Atos então deixa de ter uma ênfase nas outras figuras apostólicas e na liderança do próprio Pedro, e a partir do capítulo 9, Paulo, outrora Saulo, ganha o protagonismo. Aqui nós percebemos como Deus de fato faz deste homem um vaso escolhido para levar a salvação aos gentios. Encontramos a sua primeira viagem missionária, Deus fundando igrejas de um modo inimaginável. Na segunda viagem missionária, quando ele pretende voltar a algumas dessas igrejas, o Senhor então não o permite ir, e numa noite ele vê um varão macedônico dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. No capítulo 16 de Atos, então, por direção do Espírito Santo, ele chega ali em Filipos, e à beira de um rio, ele se encontra com a mulher Lídia. O Senhor abre um entendimento, a igreja de Filipos nasce. Paulo aqui está no final da sua terceira viagem missionária. Depois de passar por diversas dessas igrejas, coletando ofertas para os crentes pobres da Judeia, aqueles crentes que estavam em Jerusalém, que no nascedouro da igreja foram generosos, doaram, ofertaram para sustentar os que se converteram em Pentecostes. Agora passavam por um momento muito difícil. Depois de coletar essas ofertas, Paulo então agora está indo para Jerusalém. E a caminho de Jerusalém, ele tem uma preocupação. Havia uma igreja estratégica ali na Ásia Menor. O nome desta igreja era Éfeso. Nenhuma outra igreja ele dedicou mais tempo intencional para preparar e treinar homens. E antes de ir para Jerusalém, pois ele não sabia os desdobramentos e detalhes do que ele passaria ali, ele percebe que era importante dar uma última palavra a estes homens, com os quais ele se relacionou de modo intencional e redentivo. E ele para então em Mileto, não podendo ir a Éfeso, a 45 quilômetros, e manda chamar estes presbíteros. É exatamente através desta análise deste texto, dessa experiência do grande apóstolo Paulo, que eu gostaria de reafirmar que discípulos maduros de Cristo, eles investem para influenciarem de modo integral e redentivo os seus discipulandos. Discípulos maduros de Cristo, eles intencionalmente influenciam os seus discipulandos. E quando nós olhamos inicialmente para o versículo de número 17, nós descobrimos como esta influência, ela deve ter o seu início. Observem que, a partir do verso 18, ele diz: e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Preste atenção. Ali havia um número considerável de cristãos em Mileto. Mas Paulo dirige a sua palavra aos presbíteros, não porque as obrigações do cuidado da igreja e do rebanho estava estritamente ou restritamente sobre os presbíteros. Obviamente eles tinham uma responsabilidade maior. Mas esta palavra específica e diretiva foi porque exatamente por 3 anos da sua vida,
Enquanto Paulo esteve ali em Éfeso, foram estes os homens os quais ele influenciou. Foram estes os homens escolhidos para que Paulo derramasse a sua vida sobre a vida deles. Paulo se lembrava muito bem das palavras de Jesus na grande comissão, antes de ser assunto aos céus, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, quando ele cumpre a obra de redenção. Portanto, ide, ou indo, façam matetes, discípulos, seguidores, imitadores de todas as nações. Essa foi a razão pela qual, onde Paulo chegava, as multidões exprimiam ele e um dos seus parceiros, porque Deus operava sinais e prodígios. Sempre existia muita demanda, sempre existia muito o que fazer, mas Paulo, de modo intencional, ele escolhe estes homens para dedicar uma atenção maior e para desenvolver um relacionamento que fosse para além da performance dos seus discursos, pregações e ensinos. Paulo compartilhou a vida com estes homens. E é por isso que ele diz: olha, vocês bem sabem. E a palavra no original aqui, saber, não tem a ver apenas com conhecimento cognitivo, tem a ver com conhecimento experimental. Paulo está dizendo: olha, vocês experimentaram, vocês perceberam como eu me portei, como eu me conduzi. Paulo não chama a atenção inicialmente para o seu discurso, mas para a sua vida. Em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, verso 19, servindo ao Senhor com toda humildade. A palavra na raiz humos, que significa filhos da terra, aqueles que se colocam abaixo dos outros. E você pode dizer: pastor, mas espera aí, isso não foi falsa modéstia do apóstolo Paulo? Quem é humilde e diz que é humilde? Parece algo contraditório, não? Mas Paulo chama estes homens e diz: olha, vocês sabem como eu me portei com humildade. E esses homens sabiam de fato que não era falsa modéstia, porque eles conviveram com Paulo. Eles viram o seu comportamento, eles viram o poder do evangelho manifesto na vida deste homem, que outrora era arrogante, altivo, fariseu de fariseus, que perseguia a igreja, que matava, e agora, depois de ser alcançado pelo poder do evangelho, se colocou abaixo dos outros, a ponto de dizer com sinceridade: eu me considero o menor de todos os apóstolos. O menor, por quê? Porque perseguia a igreja do Senhor. Portanto, quando Paulo, de modo intencional, ele se coloca diante desses homens, ele os influencia de modo redentivo, apresentando a sua vida de devoção a Deus. Ele apresenta a sua vida de devoção ao Senhor. Ele diz: olha, em todo o tempo eu servi, andei servindo, douoléu, do verbo doulos, servo, escravo, voluntário. E Paulo usa 17 vezes este verbo em suas cartas. E ele diz: olha, eu servi laborosamente, me colocando abaixo dos outros. Ele expressa um pouco melhor isso quando escreve aos Coríntios. Se você abrir por um instante em 2 Coríntios, capítulo de número 6, observe bem. 2 Coríntios, capítulo de número 6, a partir do verso 4, ele diz: pelo contrário, antes disso, vamos ler a partir do 1, ele diz: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma,
para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra, na verdade, no poder de Deus, pelas armas de justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Vamos ler juntos? Como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo diz: vocês sabem como eu me portei, com humildade e com lágrimas. E ele detalha isso quando escreve as suas cartas, e de um modo específico, 2 Coríntios, porque aquela igreja onde tinha homens orgulhosos, invejosos, colocavam em dúvida a integridade do ministério de Paulo. Paulo diz: vocês sabem as ciladas que eu passei, os momentos de angústia, momentos em que me desesperei da própria vida, sendo desonrado, mas recebendo honra do Senhor. Então nós descobrimos, irmãos, que discípulos maduros, eles influenciam integralmente a vida dos seus discipulandos quando eles vivem diante de Deus de modo intencional para os seus discipulandos. Paulo não apenas expôs as suas maiores virtudes, ele expôs a sua vida, porque ele disse: olha, com lágrimas, os seus medos, fraquezas e lutas estavam diante daqueles homens os quais ele influenciava. Às vezes, vocês que estão na audiência, em casa ou aqui, pensam que estes que assumem um púlpito são homens perfeitos e que não enfrentam lutas em área nenhuma. Isso não é verdade, porque João diz que aquele que afirma não ter pecado mente, e a verdade não está em nós. Nós somos pecadores e lutamos nas áreas que todos os outros membros do corpo de Cristo enfrentam, lutam. Fomos chamados para este ofício e recebemos sim uma responsabilidade maior como pastores, presbíteros, diáconos ou qualquer outro ofício. Mas esta responsabilidade maior é também de modelar a vida cristã sobre aqueles os quais nós formamos, não apenas nas nossas virtudes, mas em nossas lutas e angústias, para que nós possamos oportunar as pessoas que estão começando a vida cristã, como pecadores redimidos, vencem o pecado, as crises e podem crescer de glória em glória e de vitória em vitória. Paulo deixou isso muito claro, e ele serve ao Senhor com toda dedicação, temor e tremor, humildade, e expondo as suas lutas e angústias para o rebanho e principalmente para os líderes que ele formou. Uma primeira reflexão que nós devemos fazer é: diante de quem nós estamos intencionalmente expondo a nossa vida e influenciando? Essa é uma tarefa difícil, hein, irmãos? Em tempos onde o egocentrismo, o individualismo é a marca maior do materialismo. Alguns dizem: não, a minha vida é de foro íntimo e eu não tenho que expor nada a ninguém, apenas a minha religiosidade. Não, isso não é verdade. Nós somos chamados como seres relacionais para compartilharmos a vida e intencionalmente orarmos. Assim como Cristo escolheu 12, assim como Paulo, quando esteve em Éfeso, escolheu presbíteros, nós precisamos, quer você seja um ancião, quer você seja um jovem,
no auge dos seus 20 anos, existem outros cristãos menos maduros do que você, que Deus quer que você influencie de modo intencional. Essa é uma primeira reflexão. Quais são as pessoas? Eu não influencio ninguém, pastor. Influencia, por bem ou por mal. Você pode não ter intencionalidade ainda. Em segundo lugar, essas pessoas sobre as quais eu influencio, e quem sabe sei que tenho influência, eu permito que elas vejam não apenas as minhas glórias, não apenas as minhas virtudes, não apenas as minhas conquistas, a ponto dessas pessoas me venerarem e dizerem: nossa, que homem, que mulher. Não, eu permito que eles vejam as minhas dores, angústias e limitações, para que eles vejam a graça de Deus trabalhando nessas lutas e dores e me fazendo crescer. Isso não produzirá idolatria, como muitos líderes o querem, mas produzirá respeito daquelas pessoas sobre as quais Deus escolheu para você influenciar. Portanto, irmãos, quando você for começar a sua semana de fato amanhã, ore ao Senhor e comece a analisar o seu ciclo relacional. E pergunte: Deus, quem são? Ou quais são os teus escolhidos? Certamente eles já estão no seu entorno, você só precisa discernir. E depois disso: Senhor, ajuda-me a compartilhar a minha vida, as conquistas, mas também as minhas lutas, de modo que eu possa derramar a vida sobre eles. E é exatamente isso, irmãos. Paulo, ele influencia intencionalmente os seus discipulandos, mostrando como era a sua vida pessoal diante de Deus, como ele vivia como servo, mas ele também influencia os seus discipulandos de modo intencional, demonstrando como era a sua relação com a igreja, com o corpo de Cristo. Isso é importante ser dito, porque muitos que entram em movimentos de discipulado, ou numa vida de discipulado, começam a tratar a vida na igreja visível como menos importante. E nós devemos olhar para o texto e lembrarmos que a igreja é a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo, é a agência do reino nessa terra. E Paulo mostra a estes presbíteros não apenas a sua vida, mas também a sua relação com a igreja. Veja o que ele diz no versículo de número 20, depois de falar de si, ele diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Lembrem-se, a igreja estava no seu nascedouro, e principalmente quando Paulo avançava em suas viagens missionárias, essas igrejas começavam a se reunir em casas. A exemplo da igreja de Filipos, que começa ali na casa de Lídia e de outras mulheres, provavelmente Sintique e Evódia também. A igreja de Éfeso começa também em lares. E Paulo demonstra a sua intencionalidade, dizendo: olha, eu jamais deixei de vos anunciar, rupostelo, que traz a ideia de deixar para trás, de perder a oportunidade, de vos anunciar o quê? A verdade, as Escrituras. A vida compartilhada de influência deve ter como centro não as opiniões próprias, mas a Escritura Sagrada. Paulo, em todo o tempo, centralizava a revelação especial de Deus. É dela, ou era dela, que ele extraía toda a inspiração para a sua própria vida, mas a inspiração também para os seus discipulandos. Foi esta palavra que ele instruiu ao seu pupilo, Timóteo, um dos seus filhos na fé, dizendo: olha, toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito.
E a ideia no original aqui não é de perfeição, é de integridade. Para que o homem de Deus seja íntegro, seja completo, não tenha nenhuma área da sua vida deficiente ou desajustada de acordo com a vontade de Deus. Por isso que ele diz também ao seu pupilo: prega a palavra, insta, persista, quer seja oportuno ou não, a tempo e fora de tempo. Na vida da igreja, no convívio com a igreja, Paulo demonstra que a palavra era o centro, não apenas no culto público, pois a vida da igreja vai para muito além disso aqui. Vocês que celebram a Deus conosco há algum tempo e se admiram da boa qualidade, do louvor, de toda a mensagem, do que é feito em nosso culto público, a Igreja Presbiteriana de Tambaú, para a glória de Deus, vai para muito além disso aqui. A vida da igreja, ela também está presente em reuniões de oração, em forças de integração, em discipulados, em diversas áreas, onde tudo isso, no ministério infantil, tudo isso tem como centro a palavra, a escritura falada e compartilhada. Paulo diz aos seus discipulandos: olha, vocês viram como em todo tempo eu entrava de casa em casa, não deixando de vos anunciar tudo aquilo que é importante. Paulo apresentava os princípios das Escrituras, mas ele também apresentava os princípios das Escrituras através da sua vida. Não apenas na formalidade do culto, mas na vida cotidiana. Como é que nós, discípulos mais maduros, vivemos informalmente a vida com a igreja? Como é que nós nos relacionamos de casa em casa? Quem são os nossos amigos de convívio social? Eu não tenho ninguém da igreja, pastor. Isso é preocupante. Porque um dos meios de graça dos quais nós falamos aqui se chama a comunhão dos santos. E a comunhão dos santos, ela não é completa apenas no culto público. O culto público é algo extraordinariamente importante, mas ela deve se estender de casa em casa, tendo o centro desta relação a palavra de Deus verbalizada e a palavra de Deus modelada em nós. Stephen Catton, ele diz: os líderes da igreja devem encontrar as pessoas onde estão e caminhar ao lado delas para se tornarem seguidores totalmente funcionais. Equipar alguém para o ministério requer realmente conhecê-los e investir em suas vidas. Sem intencionalidade, isso se tornará caótico e inexistente. Portanto, Paulo demonstra àqueles homens: coloquem a palavra no centro, mas no centro do convívio e no convívio de casa em casa, de modo intencional. O coordenador local da Junta de Missões Nacionais, reverendo Hamilton, esteve aqui essa semana e eu fiquei muito feliz quando ele compartilhava histórias de plantações de igrejas. E aí ele compartilhou uma bênção, uma das bênçãos que as mídias sociais e as lives, elas oportunam. Ele disse que numa cidade do interior da Bahia, através das pregações, principalmente do reverendo Hernandes e do reverendo Augusto Nicodemos, muitas pessoas de outras igrejas abraçaram a fé reformada, se reuniram, sem nenhum missionário, sem ninguém, alugaram um salão e colocaram uma placa da Igreja Presbiteriana do Brasil. E daí ligaram e disseram: olha, agora a gente precisa de um pastor. Que bênção, irmãos! Que instrumento precioso é este que nós temos aqui, que podemos assistir pessoas de qualquer lugar do país e do mundo. Mas lembrem-se, esse é um dos 3 elementos, apenas um dos 3 elementos da vida compartilhada de discipulado, que é a proclamação, que é o ensino. Depois do ensino, Paulo, na proclamação da verdade, ele apresenta a modelagem. Ele modela a estes presbíteros a verdade de casa em casa. E o terceiro elemento
é a imersão. Ele permite que esses homens estivessem imergidos na vida de discipulado. Por isso também, ao começar a sua semana, além de orar por essas pessoas, comece a refletir como andam os seus relacionamentos com as pessoas da igreja, do corpo de Cristo. Talvez você já tenha se decepcionado tanto que disse, não, eu quero apenas celebrar o Senhor e viver a minha vida. Não é possível ter uma vida cristã assim. Comece a orar para que Deus coloque pessoas com as quais você vai desenvolver estes relacionamentos no corpo, na igreja, na família da aliança. São todos irmãos. E aqueles que nasceram de novo vão para o novo céu e nova terra. E Cristo diz que se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo, eu não posso amar a Deus a quem eu não vejo. Portanto, se há rancor e amargura, ore para que o Espírito Santo sare as feridas. Amém? Em segundo lugar, se você tem relacionamentos com pessoas da igreja e na igreja, a palavra é o centro dos seus diálogos. Terceira idade, sobre o que vocês conversam nos vossos cafezinhos e chás? Nos momentos informais. Jovens, sobre o que vocês falam? O que vocês comentam? Apenas as séries seculares que nada a ver tem com uma cosmovisão cristã? Ou vocês tentam pegar tudo isso e interpretar à luz da Escritura Sagrada? Portanto, os nossos relacionamentos na igreja, elas devem ter a Escritura como um centro e como lentes através das quais eu leio a cultura que estou, eu interpreto fatos e acontecimentos. Paulo modelou isso para os seus discipulandos. Em terceiro lugar, irmãos, discípulos maduros de Cristo, eles modelam integralmente a vida cristã para os seus discípulos em relação ao seu comprometimento para com os perdidos. Eles modelam através de um comprometimento real com aqueles que não conhecem o Evangelho. Olha o verso 21, quando Paulo diz, testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, vocês viram, eu servi com humildade sim, eu modelei para vocês, vocês viram como em relação à igreja, as escrituras estavam no centro dos nossos diálogos, discussões e informalidade, mas vocês viram qual era a minha postura em relação aos que estão aí fora e não conhecem a verdade ainda. E não existia ninguém mais calvinista do que o apóstolo Paulo. Que heresia chamar Paulo de calvinista, hein? Na verdade, Calvino extraiu as doutrinas da graça dos ensinos de Paulo majoritariamente. Por isso que eu disse que é errado, irmãos. Ou seja, não existia ninguém que cria mais na soberania de Deus para a salvação dos perdidos do que Paulo. Porque ele quem recebeu esta revelação. A ponto de Pedro dizer em uma das suas cartas, olha, o nosso irmão Paulo escreve umas coisas difíceis de entender, hein? Então Paulo compreendia as doutrinas da graça, ele sabia que os eleitos viriam, ele sabia muito bem, pois ele mesmo disse, escrevendo aos Filipenses, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele tinha consciência. Mas este Paulo, ele diz, olha, vocês viram como em todo tempo eu testifiquei, tanto a judeus como a gregos, a todos que estavam no meu entorno, a conversão, e a palavra conversão, metanoia, que significa a mudança de mente, a mudança de propósito. Vocês viram como em todo momento, em todas as oportunidades em que um descrente se aproximava de mim, eu trazia-lhes o Evangelho, eu proclamava, eu anunciava. Paulo era um evangelista ávido. Nós encontramos em 3 ocasiões aqui no livro de Atos, ele compartilhando o seu testemunho, ou nos escritos dele, por 3 ocasiões, ele conta o seu testemunho, de como Deus o alcançou, de como o evangelho da graça o alcançou,
de como ele teve a sua mente transformada pelo poder deste evangelho, e ele faz isso com paixão. Paulo não tem um olhar frio, desprezível para aqueles que não conhecem o evangelho e vivem na escuridão. Ele tem um olhar cheio de compaixão, de misericórdia. Ele diz: olha, em todo o tempo eu proclamei. Quando ele escreve aos Romanos, ele diz: olha, eu sinto profunda tristeza pelos meus patrícios, pelos meus irmãos de sangue judeus. Eu desejaria ser anátema, maldito por amor a eles. Ele testemunhava e testificava em todo o tempo. Discípulos maduros, eles estão sempre atentos a uma oportunidade dada pela providência de Deus para proclamar o evangelho, que é poder para a salvação de judeus e gentios. Porque essa nobre tarefa da proclamação foi anelada, desejada por anjos, mas Deus não a confiou a anjos. Deus confiou aos seus discípulos, para fazerem novos discípulos através da evangelização. Qual foi a última vez que você deu o seu testemunho de conversão a um descrente? Eu, pastor, reverendo Kelvin, presbítero Paulo, outros oficiais, diáconos, ou você, membro da igreja que não tem nenhum ofício, mas é membro do corpo de Cristo, é discípulo. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que intencionalmente nós nos constrangemos? Por isso, queridos, nós precisamos demonstrar às pessoas que Deus coloca sob a nossa influência intencionalidade, abrir o nosso coração, comprometimento com a igreja, mas também comprometimento com os que estão aí fora. Você tem orado por oportunidades? Ore. Em todas as suas petições: Senhor, coloque em meu caminho pessoas com as quais eu possa compartilhar o teu amor. Paulo mesmo disse: olha, eu desejo ir ter com vocês em Roma para que eu possa colher frutos. Eu oro, eu desejo isso, eu anelo isso. E às vezes nós pedimos tantas coisas a Deus em relação aos nossos projetos pessoais, em relação à nossa carreira, em relação à nossa casa, em relação ao nosso salário, e perdemos a percepção, irmãos, daquilo que vimos recentemente, que na segunda prioridade de petição é: venha o teu reino. Então, pare por um instante e analise. Nós temos aproveitado a oportunidade, ou as oportunidades, de testemunhar a Cristo? Se não, ao invés de ser tomado por um sentimento de culpa e constrangimento, ore e diga: Senhor, dá-me coragem, intrepidez, dá-me fluência. E antes de você apresentar a desculpa de Moisés, que disse: eu sou pesado de língua, não sei falar, eu não sei me expressar direito, eu lhe trago a resposta que Deus deu a Moisés. Quem fez a boca do homem? Quem coloca palavras? Sou eu, é Ele, não somos nós, é Ele em nós. A conversão é uma obra do Espírito Santo através de vasos de barro, limitados como nós o somos, e nós devemos simplesmente abrir a boca e contar aquilo que Deus fez. Como a missionária mais improvável, uma possível prostituta samaritana, mas que, ato contínuo da sua conversão, ela chega na sua aldeia e testemunha o que Cristo fez, e muitos creem. Se com a graça de Deus, irmãos, ela pôde, eu suspeito, e muito além, eu tenho convicção que com a graça de Deus, nós também poderemos. E em último lugar, irmãos, quebrando os princípios da homilética, em quarto lugar, discípulos maduros
de Cristo modelam integralmente com relacionamentos redentivos para os seus discipulandos, quando demonstram a sua relação com o chamado, quando apresentam uma visão correta do seu ministério, pois todo cristão tem um ministério dado da parte do Senhor. Depois de falar do seu comprometimento, Paulo diz, olha, no verso 22, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Prestem atenção, verso 23, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. A maior ambição deste homem, que ele permitiu os seus discipulandos verem, era honrar a Deus e cumprir o seu chamado diante de Deus. O chamado de proclamar, o chamado de cumprir uma tarefa. Ele diz, olha, eu não sei os detalhes, eu estou saindo daqui de Mileto, indo para Jerusalém para levar uma oferta, mas o Espírito Santo me diz que a coisa vai ser feia lá. Se você tivesse essa oportunidade em dias tão pragmáticos, onde se busca só conforto da parte de Deus. Se você estivesse na audiência, poderia dizer, não, Paulo, Deus está lhe mostrando que quer lhe dar um livramento, não vá para Jerusalém, faça como Jonas, não vá para Nínive, pegue um navio para Tarso, é livramento do Senhor. Muitos têm essa visão equivocada da relação de Deus com os seus filhos, de que Deus só nos leva para lugares de conforto, de que o cumprimento do ministério só nos trará promoção, promoção circunstancial, promoção financeira, promoção relacional. Não! Nós vivemos num mundo de trevas, onde Cristo disse que nos enviaria como ovelhas para o meio de lobos vorazes, mas que não nos deixaria sozinhos. As circunstâncias não estavam favoráveis como na primeira, na segunda viagem missionária. Agora ele estava indo para Jerusalém para ser preso. E no capítulo seguinte nós encontramos uma predição da parte de Ágapo, um profeta que traz duas predições no livro de Atos. Interessante, todas duas ele profetiza coisas difíceis. Uma fome em Jerusalém, e a segunda ele pega um cinto de Paulo, ele amarra no seu corpo e diz, olha, assim farão com o dono desse cinto em Jerusalém. Ele disse, eu não estou pronto apenas para ser preso, eu estou pronto para, se necessário for, morrer por amor a Cristo. E daí ele diz no verso 24, para mim, um dos versos mais belos da Escritura, foi o verso da minha turma de seminário, há 22 anos atrás, quando ele diz, mas em nada tenho a vida por preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, da pregação do Evangelho, da graça de Deus. Ele modela aos seus discípulos, menos maduros, de que viver a vida não é simplesmente alcançar sucesso profissional, conforto e estabilidade. Viver a vida como um discípulo de Cristo é, acima de tudo, entender como eu posso cumprir o meu ministério, através da minha carreira, através da minha profissão, através da minha vida familiar, por mais que isso seja difícil e custoso. Cumprir com alegria. Escrevendo aos Filipenses, ele diz, olha, ainda que eu esteja sendo oferecido como uma oferta de bebida sobre o vosso sacrifício, contudo eu me alegro. Qual é o seu ministério? Ser servo. Você pode dizer, pastor, eu não sei ainda o que eu devo fazer na igreja. Talvez você não saiba uma atividade em relação à igreja visível, mas Cristo já deixou muito claro, você precisa fazer discípulos. Esse é o chamado de todos. E você precisa fazer discípulos, em primeiro lugar, através da modelagem. Em segundo lugar, através da proclamação bíblica. Em terceiro lugar, além da proclamação bíblica para com os crentes, através da evangelização. Em último lugar, meu irmão, cumprir o seu chamado.
O seu ministério, ele pode ser exercido através do marido ou do casamento. Como Deus lhe chamou para ser um discípulo, como marido e pai. O seu ministério pode ser cumprido através da vida de esposa e mãe. Este é um ministério. O seu ministério hoje pode ser através da vida de um filho e um adolescente que quer simplesmente, às vezes, fazer o mesmo que outros adolescentes não cristãos o fazem, mas você tem um ministério de ser um adolescente que se submete aos pais e honra a Deus. E você tem um ministério em relação ao serviço no corpo de Cristo. Então, em cada um destes ministérios, pare por um instante e se pergunte: qual é a minha relação? É de amor sacrificial, é de prazer no cumprimento, ou de um peso que eu desejaria por tudo me livrar? É de priorizar a glória de Deus no cumprimento dessa atividade, ou priorizar o meu conforto e aquilo que me é mais conveniente? É verdade, irmãos, muitos homens e mulheres que deveriam modelar, não modelam, isso é fato. Mas Paulo nos chamou para olharmos o exemplo supremo, lá em Filipenses 2. Tende em vós a mesma disposição que houve em Cristo Jesus, pois sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes se esvazia a si mesmo, assumindo a forma de servo. Mas depois, neste mesmo capítulo, ele cita a si, ele cita a Timóteo e também a Epafrodito, como exemplos piedosos, que aquela igreja deveria seguir. Na vida de discípulo e discipulador, o importante é que o treinamento é inevitavelmente relacional. Isso não pode ser feito em uma sala de aula, por meio da transferência de informações supostamente neutras. O treinador está convocando o aprendiz a adotar não apenas o seu ensino, mas também o modo de vida que necessariamente flui do seu ensino. São palavras de Marshall no excelente livro A Treliça e a Videira. Que todos nós possamos, numa época de influenciadores digitais, sabermos que a nossa influência deve ir muito além da superficialidade das redes sociais. Elas têm o seu papel, mas elas trabalham nas superfícies. Deus nos chamou, como bem disse Rand Pope, para pensarmos grande, começarmos pequeno e sermos profundos, termos profundidade na vida das pessoas. Talvez você não fique famoso. Essa semana, quando Sônia contou uma história bíblica para Asaf, meu caçula de 5 anos, para os irmãos que nos assistem, ele para depois de ouvir sobre um personagem e pergunta: mamãe, nós também viraremos história? E ela disse: filho, com a graça de Deus, sim. Talvez você não vire uma história lida, acessada ou assistida por milhares ou milhões, mas você pode virar uma história que impactará a vida de poucos discípulos que Deus colocou na sua vida. E estes poucos irão povoar a eternidade, fazendo novos discípulos para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós te bendizemos. Te bendizemos porque o Senhor nos escolheu para relacionamentos intencionais e redentores. E ao refletirmos sobre o exemplo que o Senhor nos deu e o exemplo que o teu servo Paulo nos deu, nós não queremos simplesmente sentir culpa ou constrangimento. Nós queremos, acima de tudo, Senhor, contarmos com a tua graça. E se não temos o feito, Senhor, perdoa-nos. Se os problemas da vida nos sufocaram a ponto de nós deixarmos de lado o objetivo maior da nossa existência como igreja, traze-nos, Senhor, novamente para este foco. E que todos nós possamos descobrir, ou quem sabe redescobrir a felicidade da vida
de discípulos maduros, que fazem discípulos através de relacionamentos redentores. Obrigado, ó Pai. Eu oro com esperança e fé, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.